Bom dia, família! Bom dia! Bem-vindos a 2024, amém? Então, 2024 é uma realidade, gente. Já chegou. Se você não percebeu, já chegou. E esse, para a nossa igreja, é o ano das bênçãos, amém? Então, o título da nossa aula de hoje é o ano das bênçãos. Um teólogo alemão chamado Thomas Goodwin, no século XV ainda, ele falou: são mais doces as bênçãos que são conquistadas com oração e usadas com gratidão. Então, irmãos, hoje a gente vai aprender por meio das Escrituras o que realmente são as bênçãos de Deus. O que Deus está mostrando na nossa vida e como a gente pode conquistar essas bênçãos, amém? Então eu queria convidar vocês a fazer uma oração comigo. Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por termos o privilégio de poder ter mais um ano, Pai, no reino de Deus. Por poder, Senhor, estar comemorando esse ano, Pai, juntos como irmãos, Pai. E, Pai, muito obrigado sobretudo pela Tua palavra, Deus. Porque a Tua palavra, Pai, é atemporal. Não importa os anos, não importa o tempo, a Tua palavra é a verdade, Senhor. E nos ajude, Deus, por favor, a tomar decisões da palavra. Pai, nos ajude, Pai, por favor, a levar, Pai, a sério a Tua palavra e não sermos hipócritas que aprendem e logo esquecem, Pai. Mas nos ajude a praticar, Senhor. Em nome do Seu Filho Cristo Jesus, oro e agradeço. Amém. Amém. O primeiro sermão de Jesus, o Sermão da Montanha, que foi um dos sermões mais citados pelos primeiros pais da igreja no primeiro século. O Sermão da Montanha, em Mateus 5, vamos comigo, versículo 1. Então, para quem não me conhece, meu nome é Valdir, eu faço doutorado na USP e, se Deus quiser, esse ano eu vou terminar. Então, 2024 é o ano das bênçãos, né? Então, Mateus 5, versículo 1. A Bíblia fala: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo... Então, Jesus aqui subiu ao monte. Então, por isso que é o Sermão da Montanha, se você não sabia, tá bom? Perfeito. Versículo 3: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. A primeira coisa que Jesus ensina para a gente são as bem-aventuranças. Em outras versões fala as bênçãos. Aqueles que são abençoados, aqueles que são bem-aventurados. Em traduções hebraicas antigas ainda fala aqueles que são felizes. Não é muita felicidade receber uma bênção de Deus? Não traz uma alegria para as nossas vidas sermos abençoados pelo mismíssimo Deus? E aqui a Bíblia fala de algumas bem-aventuranças, de algumas bênçãos que Deus tem para a nossa vida. E é isso que a gente vai estudar essa manhã. A primeira bênção, no versículo 3 e versículo 5, a Bíblia fala: bem-aventurados os pobres em espírito, pois eles é o reino de Deus. Versículo 5: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Primeiro ponto, a bênção da humildade. Eu não sei vocês, mas muitas vezes, quando alguém fala que vem de um lugar humilde, está se referindo a falar, ele está vindo de um lugar pobre. É normalmente assim no Brasil? Sim. Então as pessoas, não, eu sou de um lugar humilde, e é de um lugar pobre.
E muitas vezes não necessariamente é assim, porque a pessoa pode ser pobre, mas mesmo assim ser orgulhosa. Então, a Bíblia chama humildes aqueles que são pobres em espírito. Peraí, como que é assim, pobre em espírito? Quando alguém é pobre, é uma pessoa que sabe que precisa de ajuda. É uma pessoa que necessita de Deus e necessita dos outros. Pobre em espírito significa ter um conceito equilibrado. Não ser arrogante de achar que eu tenho tudo e que eu não preciso de ninguém. Então, o primeiro ponto é a bênção da humildade. Algo que Jesus sempre buscou é um discípulo, é a humildade. É uma das principais características que Deus espera da gente, a humildade. A humildade, irmãos, está associada no mundo com pobreza econômica. Mas biblicamente a humildade está associada com pobreza não espiritual, mas uma pobreza de nós mesmos, de achar que a gente é o melhor, ou de achar que a gente é o pior também. Olhe comigo em Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que pode ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então, no mundo, você sabe que uma pessoa arrogante é uma pessoa orgulhosa. Porque quando alguém é arrogante, quando alguém se acha demais, eu não preciso de ninguém, tudo que eu sei é correto, você claramente vê que essa pessoa está sendo orgulhosa. Mas o contrário também é orgulho. Quando alguém se acha inferior demais, quando alguém acha que, nossa, eu não consigo nada, nossa, é tão difícil a minha vida, eu não sei se eu consigo, e a pessoa se acha inferior demais. Mas a Bíblia nos chama não a termos um conceito elevado, nem a termos um conceito inferiorizado, mas a termos um conceito equilibrado de nós mesmos. Mas como alguém pode ter um conceito equilibrado? Simples e unicamente com humildade. A humildade de entender que a gente precisa de Deus e a gente precisa de pessoas que nos aproximem de Deus. Amém? Estão comigo, irmãos? Então, o break acho que não fez muito bem. Estão comigo, irmãos? Amém. Então, todo mundo já comeu. Vamos lá, gente. Vamos estar animados pela palavra de Deus. Amém? E a humildade, irmãos, é entender isso, que a gente precisa dos outros. Muitas vezes a gente toma decisões. Esse ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer o outro. Mas em todas essas metas, em todos esses sonhos, a gente tem colocado a Deus em primeiro lugar, ou a gente tem colocado as nossas ambições egoístas em primeiro lugar? A gente tem se colocado em primeiro lugar nas nossas necessidades, ou a gente tem colocado em primeiro lugar a necessidade de outras pessoas? Então, irmãos, a humildade é super importante para entender também mudanças na nossa vida. Então, muitas vezes, quando acontecem mudanças na nossa vida, talvez você vai mudar de bate-papo, talvez você vai mudar de setor, talvez você vai para outra região. Então, não é Gustavo que vai mudar, gente, calma. Gustavo vai ficar ainda. A gente acha que a gente merece ficar, que a gente merece algo muito maior. Mas, irmãos, vamos lembrar das escrituras. A gente precisa ter um conceito equilibrado. Ou às vezes com as mudanças, a gente acha que não, eu mereço o pior. Porque eu sou o pior, eu não sei o quê. Não, irmãos, seja grato com as mudanças. Tenha um conceito equilibrado. Se você recebeu mais responsabilidades, fique animado, porque não é homem, senão é Deus confiando em você. Se você recebeu menos responsabilidades, fique animado também, porque é Deus chamando você a focar no seu relacionamento com Deus, para poder ajudar a muitos mais. Amém? Então, irmãos, a humildade é algo super importante. É uma das principais características que Jesus pedia de um discípulo dele. Amém? E sem dúvida alguma, uma irmã que me inspira
nessa área é a Joyce. Então, a Joyce, ontem, ela foi liberada pelo próprio pai dela para o ano das bênçãos. Mas a Joyce me inspira por um coração humilde, porque a Carol, a minha esposa que discipula ela sempre me falava isso. Nossa, a Joyce, ela veio falar: Carol, me ajuda mais. Eu quero ser treinada, eu quero aprender mais. Por favor, me ajuda a estar mais perto de Deus, me ajuda a poder ajudar outras mulheres. Então, o coração da Joyce, embora ela já é engenheira, ainda não? Esse ano, perfeito. É o ano das bênçãos, né? Então, ela está fazendo engenharia civil, gente. Então, quem faz engenharia já muitas vezes se acha demais, né? Então, vamos fora, né? Então, eu sou formado em engenharia, mas, irmãos, se vocês veem orgulho, falem comigo. Então, a Joyce faz engenharia, tem um trabalho incrível, é uma irmã talentosa, é uma irmã que reúne pessoas de todos os cantos de São Paulo, muitas vezes. Eu não sei como ela faz isso, forma muito social, mas mesmo assim ela foi humilde para pedir ajuda. Mesmo assim, ela foi humilde para se render às Escrituras. E por isso Deus está confiando ainda mais coisas para ela, como a liderar o setor universitário agora, né? Então, a humildade da Joyce precisa ser um exemplo nas nossas vidas também, amém? Segundo ponto, vamos comigo no versículo 4 de Mateus 5. Mateus 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Segundo ponto, as bênçãos do sofrimento. Então, muitos aqui, bom, para quem não sabe, eu sou do Peru, já perceberam no sotaque. Mas eu percebi que no Brasil, muitas pessoas choram porque o time delas não foi campeão. Muitas pessoas choram porque não tem um relacionamento com outra pessoa. Muitas pessoas choram porque tirou uma nota ruim na faculdade. Ou muitas pessoas choram porque agora a passagem ficou mais cara também. Mas a Bíblia fala: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Irmãos, no mundo a gente vê o sofrimento como algo terrível. No mundo vê o sofrimento como algo desastroso. Mas a Bíblia nos ensina que por meio do sofrimento, Jesus aprendeu a obedecer a Deus. Por meio do sofrimento, a Bíblia ensina que a gente pode criar caráter. Então, irmãos, o sofrimento é uma bênção na vida de um discípulo de Deus. Desde uma perspectiva espiritual, desde uma perspectiva bíblica, irmãos, o sofrimento nos aproxima ainda mais de Deus. Por quê? Porque a Bíblia fala: os que choram serão consolados. Então, imagina isso, você está passando por uma prova muito difícil na sua vida, mas uma prova de verdade, irmãos. Não vamos chamar prova a consequência do nosso pecado. Ah, nossa, minha vida é difícil, eu perdi o emprego. É porque você chega atrasado no trabalho e você foi demitido. Então, não é que você perdeu o emprego, mas quando acontece uma injustiça e você perdeu um emprego de fato, ou não sei, alguma perda familiar, algo difícil na sua vida, isso é um sofrimento de verdade. Mas a Bíblia fala que nesse momento, irmãos, a gente pode ser consolado por Deus. Eu penso isso, imagina que você, na sua oração, está deitado no colo de Deus, recebendo o consolo do próprio Deus. Isso não é incrível, irmãos? Isso não anima vocês? Estar recebendo o consolo de Deus. Muitas vezes quando a gente está passando por provações, a gente quer receber consolo das pessoas. Ah, nossa, olha que coitado eu sou, que difícil é a minha vida. Irmãos, não vamos buscar o consolo do mundo, não vamos buscar que as pessoas fiquem com coitadice da gente, mas vamos buscar o consolo de Deus, amém? Vamos comigo, irmãos. Então, irmãos, os sofrimentos nos aproximam de Deus. E que melhor consolo de Deus nas nossas vidas que o caráter. Então, o caráter, irmãos,
é o que consola você quando você está passando por provações. O caráter é aquilo que ajuda você a lembrar quando você está passando por sofrimentos na sua vida, que não se trata de você, mas outras pessoas que podem estar passando pelas mesmas coisas, que precisam da sua ajuda, podem receber ajuda por meio das Escrituras. Quando as pessoas sofrem no mundo, elas se voltam para elas mesmas. Elas se voltam ao ponto mesmo de muitas vezes pensar em tirar a vida. Mas quando um discípulo de Jesus sofre, ele lembra: esse sofrimento está produzindo caráter em mim. Esse sofrimento vai me ajudar a poder ajudar outras pessoas. Vai me fazer entender o que está passando na mente de alguém quando sofre uma perda. E eu poder ajudar com as Escrituras. Quando alguém tem uma perda no trabalho, quando alguém tem algum, não sei, qualquer outro sofrimento, irmãos, lembrem que isso é uma bênção de Deus, porque está produzindo caráter e está tornando você mais sábio para ajudar outras pessoas, amém? Sem dúvida, para mim, uma inspiração nisso é o nosso irmão Jefferson. Vamos, Jefferson. Então, eu lembro um momento muito difícil na vida dele, quando a gente foi até Itacoaquecetuba, porque infelizmente o pai dele morreu. Mas ver a vida do Jefferson é uma inspiração para mim, porque quando eu tive essa perda familiar, muitas vezes eu me voltei para mim mesmo. Eu fiquei mais pensando em mim, no meu sofrimento. Mas quando eu vi o exemplo do Jefferson, ele se levantar, ele falar: agora a gente precisa continuar lutando, agora não acabou a batalha, agora a gente precisa dar mais ainda. E vendo a vida dele ajudando outros homens, como o Marcos, o Adilson, o Maureni, ajudando as pessoas que ele discipula. Então, as pessoas que ele discipula estão se levantando cada vez mais. Por quê? Porque o Jefferson não é o irmão que pensa nele, não é o irmão que está pensando: nossa, que difícil a minha vida. Mas o Jefferson é o irmão que está pensando: eu posso ajudar ainda mais homens para Deus, eu posso servir ainda mais a Deus. É um dos irmãos que chega mais cedo, é um dos irmãos que, embora a esposa dela está grávida, ele está sempre servindo a Deus. Por quê? Porque o coração dele não está voltado para ele, mas o coração dele está voltado para aprender mais de Deus. É um irmão de caráter, sem dúvida alguma. Então, irmão, sua vida não se inspira, de verdade. Agora vamos no versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Terceiro ponto: a bênção da ambição. Como assim, bênção da ambição? Aqui a Bíblia fala que é uma bênção ter fome. Não estou ficando maluco, gente, calma. Como assim é uma bênção ter fome? Quando alguém tem fome, essa pessoa não fica parada. Essa pessoa dá um jeito de encontrar algo para comer. Essa pessoa vai se movimentar. Como alguns irmãos gostam de falar aqui, essa pessoa vai se coçar. Então, você quer ver homens se movendo? Coloca eles com fome. Aí eles vão fazer coisas que eles nunca pensaram que ia conseguir fazer. E o que a Bíblia nos ensina aqui é que quando a gente tem fome, isso é uma bênção. Por quê? Porque é um sinal de que a gente precisa se mover. É um sinal de que a gente precisa trabalhar, precisa dar mais do nosso coração. E a Bíblia fala: os que têm fome serão satisfeitos. Para mim, sem dúvida alguma, uma pessoa que tem fome é uma pessoa que tem ambição. No mundo, a ambição é normalmente vista de forma egoísta. As pessoas, de novo, se voltam para elas e têm uma ambição de quê? Eu quero um carro, porque agora a passagem em São Paulo está cara. Eu quero a melhor casa. Eu quero morar no melhor bairro. Eu quero... E as pessoas falam tudo de eu quero. E estão cheias de si mesmas. Eu quero. Mas quando a gente vê nas Escrituras, a gente vê que Deus nos chama a ter uma ambição altruísta. O que é uma ambição altruísta? Olhem comigo em Filipenses 2, versículo 3.
Filipenses 2, versículo 3. A Bíblia fala: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. A ambição que Deus abençoa, irmãos, a ambição que Deus espera da gente é uma ambição altruísta, de considerar as necessidades dos outros ainda mais do que as nossas, de buscar que mais pessoas estejam perto de Deus, se preocupar espiritualmente de mais pessoas. Essa é a ambição que Deus espera das nossas vidas. Não uma ambição de eu quero, eu para mim, eu quero. E sim, é bom a gente sonhar com a nossa carreira, né? Temos incríveis notas na faculdade. Então vamos, universitários, 2024 é o ano das melhores notas, né? Das melhores médias aí. E é bom sonhar também com as nossas carreiras no trabalho. Então, irmãos, busquem um aumento salarial, mas para isso trabalhem mais duro, né? É bom sonhar também com relacionamentos na nossa vida. É bom querer um relacionamento no reino. Mas, irmãos, por que a gente quer isso? A gente quer isso só pela gente? Ou a gente quer isso para ajudar ainda mais pessoas? Ajudar mais pessoas com a minha carreira, ajudar mais pessoas com as minhas finanças, ajudar mais pessoas ainda na minha faculdade, ser um exemplo para que outras pessoas possam enxergar o poder de Deus. Então essa é a ambição que Deus espera das nossas vidas. Algumas vezes o primeiro sonho desse ano é namorar. Mas por que você quer namorar? Você quer namorar para ser feliz? Ou você quer se namorar para compartilhar a sua felicidade com Deus? Então um discípulo de Jesus, irmãos, ele não busca felicidade nas pessoas. Um discípulo de Jesus busca ter relacionamentos para compartilhar a felicidade de estar com Deus. Então, irmãos, vamos ter ambição, uma ambição de discipular esse ano, amém? Uma ambição de talvez converter a um familiar nosso, converter, nosso chefe, o nosso professor da faculdade. Vamos ter ambição de converter pessoas difíceis, de coração duro, assim como o Adilson falou que ele era, né? Então, irmãos, não importa o coração, o que importa é acreditar nas Escrituras e termos uma ambição altruísta para Deus, amém, irmãos? Então, irmãos, Deus só pode satisfazer aqueles que têm fome. Deus pode satisfazer aqueles que têm ambição. Se você não tem ambição, você não precisa nada de Deus. Se você acha que você está bem, Deus não vai precisar satisfazer nada na sua vida. Então, irmãos, em quem você está pensando? Vamos pensar que a ambição é uma bênção do nosso Deus, amém? E para terminar, o último ponto, versículo 11 e 12. Mateus 5, 11 e 12. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem. Calma, como assim? De novo, bem-aventurados, lembre, é abençoado. Abençoado você quando você for insultado. Como assim? Depois fala, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma foram perseguidos os profetas que vieram antes de vocês. Irmãos, é uma bênção ser odiado pelos outros. Quarto ponto, a bênção de ser odiado. Como assim? O que você está falando com isso? A Bíblia fala que quando a gente é perseguido, que quando a gente é insultado, caluniado, por conta da justiça de Deus, a gente está sendo abençoado. Isso é uma bênção, irmãos. Por quê? Porque as pessoas amam o conforto. Porque as pessoas amam ouvir as pessoas que falam o que elas querem ouvir.
As pessoas até contratam coaches, as pessoas contratam pessoas para falarem o que elas querem ouvir. Então, por isso que elas amam esse tipo de pessoas. Por isso que elas amam políticos populistas. Assim como o povo inteiro amou Pilatos. Amou Pilatos. Por quê? Porque Pilatos mandou crucificar Jesus. As pessoas amam o que é confortável. Mas quando a gente prega a palavra de Deus, quando a gente ensina o verdadeiro caminho da justiça, acontece uma coisa: você vai ser odiado, você vai ser perseguido, você vai ser criticado. Então, irmãos, é uma bênção ser odiado. Isso é muito louco. E na verdade, quanto mais Deus abençoa a sua vida, muitas vezes mais odiado é você. Mais odiado por colegas, por pessoas que, nossa, quem ele acha que é? Por estar falando da Bíblia, por estar ensinando o que é o correto. Irmãos, cada vez o mundo odeia mais a palavra de Deus. Cada vez as pessoas ficam mais longe de Deus. Mas olha também qual é a bênção. Em João 15, versículo 18. Então, irmãos, é ser odiado por praticar a justiça, né? Então não é ser odiado porque talvez você não está na moda, está usando coisas que não são legais também. Não é ser odiado porque você está praticando pecado também. Aí você tem que ser odiado mesmo. Mas olha o que fala em João 15, versículo 18. João 15, 18. A Bíblia fala: se o mundo os odeia, tenha em mente que antes me odiou. Então é bom, irmãos. O mundo odiou Jesus. Versículo 19. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Irmãos, é bom ser odiado, porque quando você é odiado, você também enxerga as pessoas que amam a palavra de Deus. Amém? Então Jesus, irmãos, ou ele era odiado ou ele era amado. Mas Jesus nunca era esquecido, nunca era alguém neutro. Jesus era odiado ou era amado. Por quê? Porque ele pregava a palavra de Deus, irmãos. Então, da mesma forma, quando pessoas perseguirem vocês, lembrem, também vai ter pessoas que vão amar a palavra de Deus e vão amar vocês também. Amém? Sim. Então, irmãos, sendo bem aberto com vocês, tem sido muito difícil para mim, na USP principalmente. Bom, eu estudo na USP e esses dias eu tenho ido estudar na USP, porque eu quero terminar esse ano, né? E mesmo assim eu tenho ido lá na USP para estudar, mas infelizmente, reiteradas vezes, eu tenho encontrado um cara que já tem me confrontado. E eu acho que ele tem problemas na vida dele, imagino. E dá para ver o ódio que ele tem pela minha vida. E vários irmãos já viram também. Eu só me sinto seguro na USP quando estou andando com o Senna. Que eu acho que o Senna também transmite isso. Transmite respeito, não ódio. Então, mas sendo bem aberto, irmãos, eu não estava enxergando essa bênção na minha vida. Eu não estava enxergando uma bênção ser odiado. Por quê? Porque a minha natureza pede ser amado pelas pessoas, pede que todo mundo me olhe bonitinho, pede que todo mundo, ninguém discorde de mim, todo mundo, nossa, que legal, menina exemplar. Mas, irmãos, a palavra fala que quando tem pessoas que obedecem, elas vão amar. Mas quando tem pessoas que não querem de fato obedecer, elas vão odiar isso, irmãos. Então, eu fico muito feliz. Por quê? Porque a minha tendência, sendo aberto com vocês, é não querer ir mais na USP. É querer ficar na minha casa, porque eu não quero ter esses encontros. Mas depois eu penso, e como que eu vou evangelizar as pessoas que precisam de Deus lá na USP? Como que eu vou estudar a Bíblia com alguém lá? Então, irmãos, o ano passado, pela graça de Deus,
a gente teve a adição do Cardê, a gente teve o Tiago, a gente teve o Alexandre que está aqui conosco, a gente tem outras irmãs, tem muitas outras pessoas que estudaram a palavra. Mas se eu tivesse parado para o meu pecado e olhar só para mim mesmo, eu nunca teria voltado na USP, irmãos. Essa é a verdade. Então eu quero encorajar vocês, irmãos, a enxergar as provações, a enxergar mesmo pessoas que odeiam vocês como uma bênção. Porque lembremos de Efésios 6, a nossa luta não só contra pessoas, a nossa luta não é contra seres humanos, mas a nossa luta é contra poderes celestiais, contra o próprio Satanás, irmãos. Então isso é uma verdadeira luta, não só as pessoas. Eu não tenho ódio por esse cara, o que eu tenho é compaixão. Por quê? Porque é o pecado do inimigo enganando ele, fazendo acreditar que eu sou uma pessoa ruim para ele. Então, irmãos, vamos enxergar isso, que a nossa luta é espiritual, amém? Amém. Então, irmãos, em conclusão, o que a gente pode aprender nesse 2024? Por que a gente enxergar todas essas coisas, como a fome, a pobreza, o chorar, os sofrimentos, como uma bênção? Olhem comigo em Lucas 6, 24. Porque vocês podem pensar, nossa, todas as bênçãos que você falou hoje parecem negativas. Por que você não falou de namoro? Por que você não falou de prosperidade? Todo mundo quer ouvir essas bênçãos. Mas olha o que fala em Lucas 6, 24, que é a escritura paralela de Mateus 5, que é o Sermão da Montanha. Lucas 6, versículo 24. Mas ai de vocês os ricos, pois já receberam a sua consolação. Ai de vocês os que agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, pois saberão de se lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Por que, irmãos, buscar as bênçãos da humildade? Por que buscar a bênção dos sofrimentos? Por que buscar a bênção da ambição? Por que buscar a bênção de ser odiado? Porque as bênçãos de Deus, irmãos, elas são duradouras e elas demandam de trabalho. Mas as bênçãos do mundo, elas são rápidas e você não precisa trabalhar muito por elas. Você quer que as pessoas amem você? É muito fácil. Você quer que as pessoas falem bem de você? É muito fácil. Você quer só focar em você e não se preocupar pelos outros? É muito fácil, irmãos. Mas a Bíblia fala que quando você recebe isso fácil, depois você não vai ter nada. Depois você não vai ser consolado. Você não vai precisar ser satisfeito. Você não vai precisar que Deus te ame. Por quê? Porque o mundo já ama você. Então, irmãos, eu quero chamar a que o nosso 2024 seja um ano das bênçãos da humildade, de entender que a gente precisa de Deus mais do que nunca, que a gente precisa do povo de Deus mais do que nunca, amém? Que esse seja o ano das bênçãos, da ambição. Ficar com fome, não ficar conformado com as coisas, mas ficar com fome de dar ainda mais o nosso coração para as pessoas, de dar mais no evangelismo, dar mais nos estudos bíblicos, dar mais nas nossas ofertas, dar mais no nosso coração, irmãos. Por quê? Porque esse é o coração de alguém que tem fome. Vamos buscar as bênçãos, irmãos, do sofrimento, porque lembre, vocês vão ser consolados pelo próprio Deus. O sofrimento produz caráter na nossa vida. O sofrimento nos aproxima cada vez mais de Deus. E vamos buscar a bênção de ser odiado, irmãos. Porque lembre, se a gente é odiado, vai ter pessoas que vão amar a Deus, amém? Vão ter pessoas que vão amar a Deus no bate-papo do AME, amém? Vai ter pessoas que vão amar a Deus nos universitários, amém? Vai ter pessoas que vão amar a Deus nos maduros, nos casados, irmãos. Por quê? Porque esse ano, irmãos, é o ano da região oeste. É o ano das bênçãos, é o ano de 2024. É o ano que Deus vai abençoar muito a cada vida de vocês, amém? E para Deus seja glória, amém.